irmão Austin demonstrou o desejo de participar. Ele foi o pregador de um dos cultos da Academia da Alma. O fez muito bem e gostou daquele momento, e aí o inserimos no culto da manhã. É sempre bom pensar que isso é um despertar de um dom. Então, se você tem o desejo no coração, Deus colocou isso e entende que é um dom que vem de Deus, procure, pastor, eu tenho interesse em aprender sobre isso. E aí a gente começa progressivamente nessa caminhada, e quem sabe vocações se levantem a partir disso. É a nossa oração. Deus abençoe o Washington. Bom dia, igreja. Deixa eu me organizar. Bom, nós vamos dar continuidade na série de mensagens de Lucas, investigando quem é Jesus. O texto proposto para hoje é o de Lucas 18, de versículos do 9 até o 14. Então, peço que os irmãos já deixem sua Bíblia aberta. Lucas 18, de 9 a 14. Apenas para relembrar, no domingo passado, o pastor Oliveiros, ele pregou sobre a viúva persistente, né? Ela persistia em pedir o julgamento dela e ela foi julgada. Na verdade, Jesus estava querendo dar uma lição sobre perseverança na oração. E o que nós vamos ler hoje pode-se traçar um paralelo, pode-se linkar uma parábola a outra. Mais uma vez falando sobre oração, mas agora mais na motivação e na postura dessa oração. Eu acho que o pastor colocou a série de mensagens já dando um gancho para a série de mensagens da noite, já falando de oração. Pensou não, né? Jesuicidência, que ele disse. Então a gente vai falar de oração à noite também, já estou adiantando. Espero que todos possam comparecer, pois será muito edificante. Vamos fazer a leitura? Lucas 18, do 9 ao 14. Eu vou ler para os irmãos, tá bom? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar, pedindo sabedoria e entendimento sobre a palavra de Deus. Santo Pai, chegamos a Ti por nome de Cristo Jesus, por intermédio dele, para lhe pedir sabedoria, Pai, para que possamos ter compreensão plena daquilo que o Senhor quer dizer, pois a Tua palavra, ela é mais afiada do que qualquer espada, e ela penetra fundo no nosso coração. Permita que isso aconteça e que dessa forma possamos mudar qualquer tipo de comportamento que tenhamos que seja o contrário à Tua palavra. Que o Senhor mesmo nos ajude para melhorar cada vez mais, para que nossa adoração seja sempre legítima e aceitável a Ti. Que o Senhor possa mudar aquilo que está errado em nós, Pai. O Teu Espírito acusa, mas muitas vezes somos negligentes. Que o Senhor nos ajude para que tenhamos um coração amolecido, que possamos ser quebrados para nos tornarmos um vaso novo. Abençoa, Pai. É o que pedimos.
o primeiro versículo, versículo 9. Eu não vou poder passar, vamos passar lá para mim, né? Obrigado. Esse versículo 9, que eu já destaquei, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Tem 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiramente, o também. Quando Jesus diz, quando Lucas escreve que ele propôs também essa parábola, na verdade ele está querendo dizer o seguinte, que essa, como eu já tinha dito anteriormente, faz parte, é uma ligação, existe uma conexão na primeira parábola da viúva, que estava falando sobre oração, sendo que o destaque na primeira parábola era a persistência, devemos perseverar em oração. Isso ficou bem claro, o pastor Oliveiros colocou para a gente. Já nessa segunda, ele está tratando um outro aspecto dessa oração, que certamente era direcionado para alguns que faziam parte daquele grupo. Pensemos no seguinte, Jesus estava com uma multidão, ele sempre estava cercado de multidões, né? Pouquíssimos eram os momentos que ele estava falando com alguns poucos. Nesse momento, nessa multidão, ele viu, certamente, que existia um grupo que se achava melhor do que os outros. Então, ele resolveu fazer essa parábola, propôs essa parábola, para poder identificar os pontos negativos que esse grupo em específico tinha na sua prática de oração. Em seguida, vem dizendo aqui para quem foi direcionado essa parábola. Para alguns que confiavam em si mesmos. Ou seja, esse grupo orava, mas não era bem para Deus. Porque, se pararmos para pensar, eles confiavam tanto neles mesmos, que eles não careciam de nada da parte de Deus. Eles eram autossuficientes. E esse ponto é o aspecto central e negativo dessa parábola. Por quê? A autoconfiança fazia com que essas pessoas negligenciassem a palavra de Deus e o aspecto da adoração. Desprezavam os outros. Esse é o outro ponto. Esse grupo desprezava os grupos que eram, digamos, menos favorecidos naquela comunidade judaica, que eu vou citar mais à frente. Mas de cara, é óbvio, dá para destacar o publicano, os publicanos, né? Então nós temos, obviamente, o fariseu, que é o ponto central do aspecto que nós normalmente, ao lermos essa parábola, traçamos como negativo. E o publicano seria o aspecto positivo. Sendo que, para não ser leviano, a gente precisa entender quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Então, primeiro ponto, precisamos entender quem são essas duas figuras. O fariseu, só para vocês terem ideia, naquela comunidade judaica, ele era, vou traçar um paralelo para os dias de hoje. Seu filho vai começar a estudar, né? Aí logo de pequeno você pergunta, e você vai querer ser o quê? Ele quer ser as coisas mais absurdas, né? Ele quer ser vendedor de livros, vendedor de sapato, ele quer ser bombeiro, ele quer ser professor, e você fica pensando assim, não sei não, hein? É melhor você pensar nisso daí. Vou te orientar, porque você não sabe o que está falando. Mas, só fazendo uma pequena brincadeira, naquela comunidade, certamente, os filhos, assim como a comunidade como um todo, almejava ser o quê? Um fariseu. Por quê? O que era o fariseu? Ser fariseu era o mais elevado ideal judaico de piedade da época. O fariseu era bom, o fariseu, ele acatava a lei, o fariseu, ele orava continuamente, o fariseu cuidava das pessoas, o fariseu era uma pessoa ideal, linda, maravilhosa, é aquela pessoa que todo mundo almejava ser, eu quero ser fariseu. Quando eu cresci, papai, vou ser fariseu. Era mais ou menos assim. Quem era o publicano? O publicano, tem muita coisa boa para falar do publicano, não.
O publicano, a gente pode dizer que era um traidor. Por quê? Israel tinha que pagar tributos a Roma, né? Roma delegava determinadas pessoas dentro de províncias para poder cobrar esses impostos. Então, o publicano era um cobrador de imposto, mas não era qualquer cobrador de imposto. Ele era um judeu cobrador de imposto, que cobrava imposto dos seus irmãos judeus para poder dar a uma nação que estava dominando eles. Então, eles pensavam assim, poxa, um irmão meu está me cobrando para poder pagar a outros? Esse cara não é bom, não. Esse cara, com certeza, ele não faz o bem. Mas se ele fizesse a cobrança dele direitinha, tudo bem, é um trabalho. Ele tem um trabalho como qualquer outro. Mas ele não ficava só nisso. Ele cobrava além, para o seu próprio enriquecimento. E ele cobrava muito das pessoas que não tinham condições. Aqueles que eram negligenciados, vamos dizer assim, dentro da sociedade. E isso pesava muito. Um fariseu não se sentava com um publicano jamais. Nós já vimos em outras passagens bíblicas que Jesus foi criticado por ter trato com o publicano. Vamos ver um pouquinho para frente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Como o Leandro falou, lá para 2019, a gente está acabando, né? Lucas, então, em 2018, talvez a gente... Não, vai ser antes, vai ser em 2017 mesmo. A gente vai falar sobre um caso específico do publicano. Tá? Então, o fariseu, só para ficar destacado, ele era uma pessoa correta dentro da comunidade judaica. A lei mandava que ele jejuasse uma vez ao ano. Todos dentro da comunidade, que jejuassem uma vez ao ano. Quantas vezes o fariseu disse na sua própria oração que ele jejuava? 2 vezes por ano, né? Não? Por semana. Então era uma vez por ano, ele fazia 2 vezes por semana. Esse cara era bom. Mas além disso, tinha que dar o dízimo de tudo que se ganhava, né? Ele fazia além. Ele dava o dízimo daquilo que não via necessidade nenhuma. Das ervas do seu próprio jardim. Catou uma vinha lá, opa, corta aqui 10%, é para Deus. Era o dízimo. Então ele dizimava em tudo. Ele estava sempre além da expectativa. Mas será que somente isso é necessário para você agradar a Deus? Será que isso tudo te deixa justificado perante Deus? Será que isso é agradável a Deus? Somente isso? É isso que nós devemos pensar. E é isso que eu vou convidar vocês a pensarem comigo, raciocinarem. O próximo slide, pode passar? Um ponto a ser destacado aqui é ir ao templo com um propósito. Então eu faço uma pergunta para os irmãos. Hoje vocês acordaram cedo, resolveram vir para a igreja, né? Cultuar ao Senhor. Aí eu me pergunto, esse era o seu propósito único e exclusivo? Vou vir para a igreja para cultuar ao Senhor. Ou será que por algum momento passou na sua cabeça, vou na igreja, porque hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja. Cultuar ao Senhor só deve ser feito no domingo, de manhã e à noite, talvez na quarta-feira na Academia da Alma, e se sobrar um tempinho dentro de algum PG. São só nesses momentos? Reflitam sobre isso. Os dois, tanto o publicano quanto o fariseu, foram ao templo. Esse é um ponto de semelhança entre eles. E eles foram com um único propósito. O propósito deles era orar. Então eles tinham vida de oração. 2 pessoas completamente distintas, uma bem conceituada dentro da comunidade e outra super mal conceituada, mas os dois tinham vida de oração, tinham comunhão com Deus. E foram com esse propósito ao templo. Dada essa semelhança, a partir de agora só tem diferença. Tá? As semelhanças terminam exatamente aí. Jesus nos ensina sobre ter misericórdia. E dentro da palavra dele, e dentro dos
sermões que tivemos aqui a respeito do livro de Lucas, nós vimos a misericórdia de Deus alcançando grupos dessa sociedade que eram esquecidas, que eram desprezadas. Esse é o termo correto, eram desprezadas. Vimos que Jesus fez com que a sua misericórdia alcançasse os pobres, lá em Lucas 16, 19 a 31. Os leprosos, se eu não me engano, foi até o Robério que pregou, né, que eram completamente desprezados dentro dessa comunidade. As viúvas, como o pastor Oliveiros também muito bem falou. E agora, os coletores de impostos, os publicanos. O fariseu, quando ele foi ao templo e orou, a pergunta que eu me faço é, ele estava dando graças a Deus? Vamos ler novamente? Deixa eu abrir aqui, que a minha está fechada. Minha Bíblia eletrônica. Ainda estou sofrendo com a mudança, não achei a minha Bíblia. Está dentro de alguma caixa. E olha que eu já me mudei faz tempo. Lucas... Lucas 18, versículo 11, parte B. O fariseu ele fica de pé e aí ele começa a orar. Detalhe interessante do início, vou ler o 11 todinho. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele orava de si para si mesmo. E ele se exaltou uma tal forma, porque ele vai dizer, jejuo 2 vezes, versículo 12, por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. A oração dele, se a gente for colocar na ponta do lápis, está querendo dizer o seguinte: Deus, eu sou perfeito. Eu faço tudo que é bom. E não sou comparável a qualquer um desses que roubam, furtam, adulteram, façam qualquer outra coisa que a tua palavra condena. Eu sou íntegro, eu sou perfeito. Eu não preciso de correção. Eu não sou um pecador. Será que ele não era um pecador mesmo? Então a postura dele, vamos analisar a postura agora. A postura do fariseu, ele estava de pé. E assim, era uma postura costumeira, porque se você for um pouquinho mais adiante, você vai ver que o publicano também estava de pé, né? Então era uma postura comum naquela época, era um rito comum. Sendo que a postura dele era, primeiro, além de ficar em pé, olhar para os céus, falar com Deus de si para si, provavelmente baixinho, né? Falar só mexendo os lábios, e ele estava num ponto de destaque. Então, certamente ele estava próximo dos santos dos santos, né? Dentro do templo. Ele estava numa posição em que ele podia ser visto por todos. Ele estava numa posição onde ele podia se gabar por ser quem ele era. Então, por isso a pergunta, será que ele estava orando a Deus mesmo? Estava rendendo graças a Deus? A motivação dele se limitava unicamente ao cumprimento desse ritual, para essa posição específica. Resumidamente falando, não tinha sentimento na oração dele. Quando nós oramos, Deus espera que nós façamos uma oração, como na mensagem do pastor Fábio, que ele colocou o vídeo do Todo-Poderoso, uma daquelas orações para valer. Que a gente converse com Deus, que a gente exponha os nossos medos, nossos temores, nossas fragilidades, nossas fraquezas, e que peça perdão a Ele, pedindo para Ele se compadecer de nós e nos ajudar. Mas o publicano não precisava de nada disso, ele era perfeito. Ele era dizimista, ele jejuava, ele não roubava, ele não adulterava, ele não cometia pecados. Ele estava tomado pelo seu próprio orgulho.
A sua oração era proferida com um espírito orgulhoso. Ele sentia orgulho de tudo aquilo que ele fazia. Além disso, o local do templo onde o fariseu estava orando era significativo. A posição dele era estratégica. Ele queria se elevar perante aquela comunidade. Por quê? Eles eram vistos, como eu falei, como pessoas piedosas. Uma pessoa piedosa, ela tem que se mostrar piedosa, né? E eles faziam isso, eles investiam tempo para poder se mostrarem piedosos a todo momento, conhecedores da palavra. E ele estava meio que fazendo a manutenção desse status que ele tinha. Agora, falando um pouquinho da postura do publicano. O publicano, como é que ele estava? Ele estava em pé, né? Diferente do coletor de impostos, ele estava num canto. E daí que vem a ideia de que o publicano, o fariseu, ele estava num ponto onde ele podia ser visto. O publicano fazia questão de estar num local onde ninguém o veria, ninguém o oportunaria, ninguém olharia com ele com desprezo, porque ele era visto dentro da comunidade com desprezo. Ninguém o incomodaria naquela posição em que ele estava. Ele estava destacado justamente para não ser incomodado. Este é mais um indicador de que ele estava quebrantado. Porque ele não queria ser visto, porque ele queria ter comunhão com Deus naquele momento. O versículo 13, vamos dar uma lida no versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se princípio a mim, pecador. O que o publicano estava fazendo? Primeiro, ele não olhava para os céus. Ele mantinha sua fronte abaixada. Certamente por vergonha. Vergonha de quem ele era e o que ele fazia. Ele sabia que ele era pecador. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E ele pedia misericórdia a Deus. Por quê? Assim como o pastor Fábio falou ainda agora, ele se sentia naquele momento com temor e tremor, sabendo que ele podia ser consumido pela ira de Deus. Ele lembra Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, que ele fica aterrorizado, ele diz: ai de mim que sou pecador. E o publicano lembra muito essa postura. Ele sente medo, ele sente temor. E ele pede perdão. E ele por dentro está completamente quebrantado. Quando ele bate no peito, na verdade ele está querendo assumir a responsabilidade dos seus erros. Ele está dizendo: muda o que está aqui dentro de mim. Porque eu preciso ser mudado por ti. Eu sozinho não consigo. O que me faz levar a pensar, e eu pensei muito a respeito disso, sobre a nossa vida de oração. A minha em particular. Como é que é a minha vida de oração? Muitas vezes eu oro, mas é uma oração, e aí eu confesso o meu pecado, como já fiz ainda agora e tenho feito, mecanizado. Antes da refeição eu tenho que orar. Antes de dormir eu tenho que orar. E nos momentos diversos da minha vida, nos momentos em que eu negligenciei a palavra de Deus por algum momento, que eu curti algo que não deveria, que eu compartilhei algo que não necessitava, que não agregou em nada na espiritualidade das pessoas que estão à minha volta, que acompanham a minha vida, pois a minha vida tem que ser evangelho, ela tem que refletir o evangelho do Senhor Jesus. Nas minhas orações eu coloco isso. Se eu não coloco, eu tenho que passar a colocar. Eu tenho que começar a fazer uma oração daquelas, verdadeira, abrir meu coração, para que Deus possa analisar o nosso coração e ver que realmente a gente está arrependido daquilo que a gente tem feito, que a gente está quebrantado com a palavra dele, que o Espírito Santo, que acusa muitas vezes o nosso pecado e mesmo assim a gente passa por cima, que ele possa começar a mudar a minha vida, de uma tal forma
porque a partir de agora eu vou poder ter comunhão com Deus tranquilamente. Então é importante esse gesto do publicano, que Jesus destaca. Lembrando, Jesus está destacando isso para uma multidão, certamente, onde existe um grupo que é muito orgulhoso e que despreza os demais. E um desses grupos desprezados são exatamente os publicanos. O conteúdo da oração do fariseu, isso é muito importante. O fariseu, ele proferiu uma oração hipócrita, pois apenas ele exteriormente colocava o Senhor como centro da sua oração, quando na verdade Deus não estava na oração dele. Porque ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Aqui o fariseu ele falou algo de forma indefinida. Digo indefinida, pois ele não colocou só os publicanos nessa situação. Depois ele faz questão de voltar e falar do publicano. E nem mesmo como este publicano. Então antes ele fala, não sou como os demais. Quem são os demais? São todos que estão à sua volta. Ele é fariseu. O restante tem muito que aprender ainda. Vai ter que batalhar demais para chegar nesse estágio. Ele coloca exatamente isso dentro da sua oração. O seu orgulho é tão grande que ele se acha superior a todos, inclusive o publicano. Esse é um ponto interessante a ser destacado, porque numa leitura rápida você vai pensar, puxa, ele está falando do publicano. Não, ele está falando de todos que estão à sua volta. Eu sou perfeito, eu não peco, mas os outros, graças a ti eu não sou igual aos outros. É basicamente essa a oração dele, o conteúdo da sua oração. E aí ele continua citando os pecados, né? Ele coloca no versículo 11, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Fui refletir a respeito disso. Ele não tinha nenhum desses pecados? Vamos analisar por uma outra perspectiva. Ele estava dando graças a Deus, da boca para fora, porque na verdade ele estava dando graças a ele mesmo. Porque eu sou tão autossuficiente que eu não sou igual a nenhum, não preciso do Senhor. Ele diz que não é ladrão, mas nesse momento ele está roubando exatamente a glória de Deus. A graça de Deus. Ele não carece da graça de Deus, ele está se colocando nesse ponto, nesse pedestal. Ele está roubando isso. Mas ele não percebe. O orgulho dele ofusca tanto a própria fala dele que ele não se apercebe disso. Tanto que, diversas vezes, os fariseus tentaram engodar Jesus, né, colocar ele numa situação, num beco sem saída. Por quê? Jesus não é filho de Deus. E penso, talvez eles pensassem, eu sou filho de Deus. Isso daí é um comentário meu, tá? O fariseu era correto. Ali mandava jejuar uma vez por ano, ele jejuava 2 por semana. Poxa, superabundou aí. Mas, nas coisas que eram mais importantes, era o amor ao próximo, tomar conta daqueles que necessitavam da ajuda deles, ele negligenciava completamente. Inclusive, ele deixava de lado essas pessoas. Já o publicano, vamos ver. Publicano, qual era o conteúdo da oração do publicano? Não sei se vocês repararam, mas o publicano só tem uma frase na sua oração. Somente uma frase. O autor fez questão de destacar isso. Jesus, na sua parábola, fez questão de colocar isso. Ele só falou uma coisa. E essa uma coisa que ele falou, que também me chama a atenção, é que não tem louvor nisso, nessa frase. Ele diz o seguinte: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que ele está querendo dizer? Ele não apresenta nada e nem se auto-justifica, muito pelo contrário. Ele não faz de Deus o seu devedor. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou fazendo tudo que o Senhor está mandando. Então, sou melhor do que os outros, por favor,
me coloca aí, eleva o meu nível aí. Ele não cobra absolutamente nada, ao contrário, completamente contrito, certamente arrasado por dentro, ele chega a Deus com aquilo que ele tem, com as mãos vazias, esperando de Deus a salvação, esperando de Deus o alívio para a sua dor, esperando de Deus a mudança. O sentimento expresso nessas palavras é semelhante, como eu falei, de Isaías, mas também me lembra da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. 1 Timóteo 1, 15. Primeira Timóteo 1, 15. Vou ler. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras são muito profundas. E o comportamento, a atitude, principalmente o conteúdo da oração do publicano também foi muito profundo. Há muita similaridade. Ele bate no peito, assume sua culpa e diz: eu sou pecador. Eu, sozinho, não consigo melhorar. Eu não posso mudar. Eu não posso ser alguém melhor. Eu não consigo largar essa minha vida se o Senhor não pegar na minha mão e me levar para o caminho correto. Eu preciso muito do teu perdão, da tua graça e do teu amor. O publicano, ele estava consciente da sua realidade espiritual, de que ele estava completamente perdido. E isso nos remete ao sentimento do profeta Isaías, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, sou pecador, quando ele vê a glória de Deus. Vamos ler Isaías 6. Isaías, capítulo 6. O versículo 5. Mas antes, vou ler do 1 até o 5, para contextualizar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito por meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O pastor Fábio falou que Tiago sente medo de subir ao templo quando está escuro, à noite, nos cultos de quarta-feira, porque ele sente exatamente dessa forma. Ele vê que o púlpito aqui está cheio da glória de Deus e ele sente medo. Todos nós deveríamos experimentar um pouquinho desse medo, para percebermos quão errado nós somos, quão imperfeito nós somos, quão pecadores nós somos. Porém, a palavra de Deus mesmo nos diz que, mediante a graça dele, temos a salvação. Mas isso não deve ser uma bengala para que você continue na sua vida errada, cometendo os mesmos erros. Não, isso exige mudança de vida. Os 2 vieram ao templo para orar. Os 2 saíram iguais? Não. O publicano saiu diferente. Jesus mesmo diz, versículo, vamos voltar lá em Lucas. Lucas 18.
versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então ele foi justificado. O que significa ser justificado? Justificado é se tornar justo por meio de Deus. Deus te torna justo. Deus te justifica. Você sozinho não consegue se justificar, mas o fariseu, ele achava que podia. Porque pelos seus próprios meios, pelas suas próprias obras, pelo seu próprio proceder, ele se sentia completamente justificado. Mas será que era isso que Deus pensava a seu respeito? O publicano não. Ele sabia que ele era pecador, que ele era falho e que ele carecia da graça de Deus. E ele a recebeu. O publicano, ele foi justificado, se tornou justo por Deus. Ótimo. O pessoal está eficiente. O Thales está fazendo um test drive dele. Está saindo muito bem, parabéns. O resultado. A oração do publicano, ela foi muito simples. Ela foi desprovida de qualquer formalidade. Foi uma oração sincera, foi por um coração pobre, de qualquer mérito pessoal. Lá em 1 Samuel 16, 7, o Senhor ele afirmou que não vê como vê o homem. Deus ele vê o coração de cada um. O Senhor conhece a motivação de cada pessoa no ato de sua adoração. E aí voltamos ao ponto principal. Qual é o seu propósito ao vir prestar culto a Deus? Será que é prestar culto a Deus? Em tudo que fazemos, não só na oração. Ao cantar um hino ou um cântico, ao fazer uma oração, ao dar um abraço no seu irmão e querer saber como é que ele está, isso faz parte. Os instrumentistas, ao tocarem, o pessoal do louvor, ao cantar, tudo isso. Ei, está com mau contato. Bom, quando nós viemos ao culto, nosso principal objetivo deve ser prestar culto ao Senhor. Mas muitas vezes, não é isso que acontece. Estamos aqui, nossa cabeça está em outro lugar. Nas contas que a gente tem que pagar, no trabalho que a gente tem que entregar, na aula que a gente tem que dar, no seriado de TV que a gente tem que assistir ou terminar de ver. Então, quando a gente for sair de casa, a gente deve pensar, qual é o meu propósito? O meu propósito é prestar louvor a Deus, cultuá-lo. Então esteja focado nisso. Desligue o seu celular, se isso te distrai. Tente apagar as suas preocupações da sua mente. Ore a Deus pedindo ajuda. Sozinho você não consegue. Eu não consigo absolutamente nada sem a orientação de Deus. Então, devemos pensar sempre em qual é o nosso propósito. Estamos indo ao templo, prestar culto a Deus. Mas esse é o nosso propósito? Essa é a minha prioridade? Ou talvez eu esteja aqui só formalmente, ocupando o meu lugarzinho, o pastor daqui vê que você veio, não te mandar mensagem, poxa, você está faltando, hein? Ou então algum presbítero que está tomando conta da sua família, né? Ó, tô sentindo falta de você. É melhor aparecer lá, que aí pelo menos eu não recebo mensagem, ligação, fica mais tranquilo. Qual é o seu propósito? Pense nisso. O resultado para o publicano foi que ele saiu justificado. E o fariseu?
Já o fariseu, ele desconhecia principalmente a existência de conceitos misericórdia e graça. Ele era tão autossuficiente que não carecia da graça de Deus, que ele desconhecia simplesmente isso. Misericórdia, então, passava longe. Porque eu não sou igual aos outros, muito menos como esse publicano aqui. Eu não faço isso, aquilo outro, e aí ele fazia lista. O fim para ele, nessa parábola, não foi igual ao do publicano. Trazendo isso para a nossa realidade, a gente deve pensar no seguinte. Você já participou de um retiro, uma reunião de oração, ou um pequeno grupo, ou qualquer outro momento em que você esteja em comunhão com Deus e com seus irmãos e você esteja orando, e existe um momento de oração próprio para isso? Eu vou contar a minha experiência, eu já participei. Uma que ficou marcada na minha mente foi, se eu não me engano, foi o último retiro que nós fomos, lá no Gáudio. Gáudio marcou história. Que de manhã cedo, bem cedinho, tinha um momento de oração. Nosso pastor, ele convidava todos, o pessoal saía quietinho, para não acordar ninguém. 6h30. Isso não é fácil não, hein? 6h30. O pastor acorda todo dia às 6 horas. 6h30 ele está mandando já o versículo. Tem dia que tu está acordando tarde, né? Não, brincadeira. É só uma mensagem que vai tarde. Então, a gente era convidado, 6h30. Tinha esse desafio, vamos lá, vamos orar. Orar e meditar. Era basicamente isso que era feito. E nos momentos de oração, não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas aconteceu comigo, principalmente nessa memória que eu tenho, de você estar naquele momento, envolvido com aquele momento de oração, e você perceber que tem pessoas que estão profundamente ligadas a Deus naquele momento, de forma que elas começam a externar isso. E não é para aparecer. Elas colocam para fora, elas começam a chorar. Chorar mesmo. Lágrimas escorrendo. Mas por quê? Porque elas estão em conexão, elas estão conversando com Deus e elas estão sentindo Deus abraçando-as, confortando-as. Elas estão colocando para fora aquilo que está angustiando, todas aquelas amarguras, se é que existe alguma. Agora, comigo, em um desses momentos, não aconteceu isso. Eu comecei a pensar, tem algum problema comigo? Acho que eu não tenho problema nenhum, não é possível, não estou chorando, não está acontecendo nada comigo, eu não estou nesse clima. Existe algo acontecendo aqui e eu não estou fazendo parte disso. Isso é um problema. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas aconteceu comigo, essa é a minha experiência. E aí eu ficava pensando, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. E aí lendo isso, veio à mente, esse momento. Poxa, o fariseu está lá, está fazendo a oração dele, mas a oração dele não é bem para Deus. É uma oração dele para ele mesmo. E outras pessoas não. O publicano estava lá orando para Deus, sentindo as misericórdias de Deus sobre ele. Será que foi isso que aconteceu comigo? Pensei. Falei, me ajuda, Senhor. Tem alguma coisa errada comigo? Será que eu sou tão autossuficiente assim que eu não careço da sua graça também? Será que eu estou negligenciando a graça que o Senhor coloca sobre mim e sobre minha família? E pensando nisso, eu cheguei à conclusão, não. Cada um age de uma forma diferente. Cada um tem um pensamento diferente. Sendo que naquele dia, eu fiquei tão preocupado com o que estava acontecendo ao meu redor, que eu não me preocupei comigo mesmo. E aí eu me desconectei. E o Fábio sempre dizia, agora vão para algum canto, fiquem em silêncio, meditem sobre isso que vocês oraram. E eu ficava pensando, puxa, por que aquilo não acontece comigo? Por que eu não me sinto dessa forma? O que está acontecendo de diferente comigo? E hoje eu tenho mais maturidade, se assim podemos dizer, de compreender que eu estava tão preocupado com o que está acontecendo no entorno, que eu não estou preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. Então a perspectiva, o meu propósito deve ser diferente.
eu devo vir focado. Eu necessito do perdão de Deus para várias coisas. Eu necessito da ajuda de Deus para mudar várias coisas na minha vida. Muito já foi mudado, mas eu entendo que isso é uma caminhada longa, a jornada é grande, e as mudanças vão acontecendo conforme você vai amadurecendo nesse conhecimento que você tem da palavra de Deus. E hoje eu estou mais maduro. Se quiser fazer aquela reuniãozinha, eu topo. Eu queria até experimentar aquele retiro de pastores, né? De oração que você falou. Que aí é o dia todo, né? É o dia todo em oração. Talvez isso mude algo dentro de mim, que precisa ser mudado e eu ainda não sei. Mas Deus sabe. Então, aquele fariseu, talvez ele tenha olhado para o publicano lá no cantinho da igreja, chorando, batendo no peito, mas ele não se compadece. Ao contrário, ele acaba agradecendo, ó, obrigado, Deus, não sou que nem esse cara aqui. E se isso já aconteceu com alguns de vocês, como já aconteceu comigo, de não entender por que não estava acontecendo a mesma coisa comigo, convido a vocês a orarem por isso. Orem. Orem dizendo que vocês são incapazes. Esse foi o desafio de oração proposto pelo pastor em um dos seus sermões. Ore a Deus dizendo que você é incapaz. É incapaz de conseguir mudar o que existe dentro de você sozinho. Ore a Deus pedindo para você compreender quais são as suas dificuldades, quais são os pontos de melhoria que você ainda tem. Ore a Deus para que Ele possa te mostrar o caminho. Você só tem a agradecer a Deus? Ótimo, que bom. Mas Deus, Ele quer fazer ainda mais por você, pela sua vida, pela sua família e por todos que rodeiam. Então, peça perdão. Você não sabe, talvez você não saiba pelo que você pecou, mas Deus sabe, pede perdão. Pede perdão a Deus porque faz bem. Peça que Ele te ajude em algum aspecto da sua vida que você ainda não está bem resolvido. Algum ponto que ficou lá guardado embaixo do tapete, alguma página que você passou direto, fingiu, ó, essa daqui deixa para lá porque problema não resolvido, é melhor deixar ele não resolvido porque está quieto, ninguém está mexendo, então não vai dar problema para mim. Volta naquela página lá, resolve aquilo, resolve suas penências. Se é uma penência com Deus, peça perdão a Ele, peça perdão e mude. Se é com algum irmão, vá até ele, converse com ele, resolva a sua questão com ele e peça perdão a Deus. Orem juntos. Peçam ajuda a Deus, peçam discernimento a Deus, que Ele certamente há de ajudar vocês. Muitas vezes na nossa vida, um dia corrido, né, a gente acorda, já tem que fazer um monte de coisa. Existe uma lista de tarefas a serem cumpridas. E aí você já fica pensando, você acaba perdendo um pouco do seu tempo de vida porque você fica projetando as coisas que ainda estão por vir, que você ainda nem resolveu e que talvez você nem consiga resolver, mas você já está projetando, tem que resolver, tem que resolver. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Eu já percebi que existem muitas coisas que eu não consigo resolver. Coloque em oração, para que Deus me ajude. Esses dias eu estava chegando no trabalho, eu desci do ônibus, estava até conversando com a minha esposa, e aí uma correria lá, Rua São Cristóvão, de manhã cedo, as pessoas indo para o trabalho, passando para lá e para cá. Num canto, no batente de uma porta lá, que estava fechada, que provavelmente nunca é aberta, estava sentado um homem, certamente um morador de rua. O aspecto em torno dele me dizia que ele era um morador de rua. Ele tinha apenas uma coisa, uma pasta, e dentro dessa pastinha, uma maleta mesmo, ele tinha a Bíblia, uma régua e uma caneta. Ele estava sentado, debruçado na palavra de Deus, de forma que tudo que estava acontecendo ao seu redor não o atingia. As preocupações que ele certamente tinha, será que eu vou ter café da manhã hoje? Será que eu vou almoçar? Será que eu vivo até amanhã? Será que vai chover e eu vou ter onde dormir? Nada disso estava atingindo ele naquele momento, porque ele estava compenetrado. Ele tinha um propósito, buscar conforto na palavra de Deus. Ele tinha muito ali. Ele tinha tudo ali, naquele momento. Mais à frente, dentre essas pessoas que estavam correndo,
uma me chamou a atenção. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, uma mulher bem vestida, com um smartphone caro, certamente no trabalho, indo ao trabalho, ou saindo do trabalho para resolver alguma coisa, porque ela estava em prantos, falando ao telefone com uma pessoa, poderia ser um problema de relacionamento, e ela falando, não acredito que você está me dizendo isso, eu não acredito. E chorava, copiosamente. Eu fiquei pensando, puxa, ela tem tão pouco. Ela tem tudo. Tudo que aquele morador de rua tem. Quer dizer, não tem. Mas ela não tem justamente o que aquele morador de rua tem. O conforto de Deus. Os nossos dias, eles nos levam sempre a negligenciar a palavra de Deus, a negligenciar a oração, a negligenciar a comunhão com Deus. A mensagem que fica para esse sermão é, não negligencie isso. Arrume tempo. Se você abre o seu Facebook, e eu costumo dizer que aquela timeline, ela não é de Deus. Porque se você arrastar o seu dedinho para cima, você parece que ficou 1 minuto ali. Já passou 30 minutos, 1 hora. Fácil. Esse tempo que você não tinha, mas que você arrumou no seu smartphone para poder ver a timeline, as notícias do Facebook, o que está acontecendo, o que o pessoal postou, onde que o pessoal está, quem está viajando, quem não está, quem está com dinheiro, quem não está. Esse tempo todo que você gastou ali, se você aplicasse ele, e eu digo aplicar mesmo, é investir em oração, na leitura da palavra de Deus, certamente isso agregaria muito mais valor à sua vida. E certamente isso melhoraria a sua perspectiva sobre o seu dia. Se você faz isso para poder se desligar do mundo e assim conseguir sobreviver a mais um dia de dificuldades e adversidades, experimente fazer isso não com o Facebook, faça com a palavra de Deus. Gaste esse tempo em oração. Faça um teste depois. Quando você entrar no Facebook, marca o horário que você entrou. Começa a ver a timeline. Vê o horário que você vai sair. Eu tenho certeza que meia hora, no mínimo, você vai gastar. E esse tempo aplicado com Deus vale muito mais a pena. Então eu deixo a frase de Agostinho que diz: a suficiência dos meus méritos está em saber que meus méritos não são suficientes. O que você faz não é isso que vai fazer a diferença. O que você é, o que você busca melhorar junto a Deus, pedindo a misericórdia dele, isso sim faz a diferença. Gaste tempo com oração. Seja persistente como a viúva. Peça para que Deus mude o seu coração. Peça para que Ele conserte os problemas que existem na sua vida. Peça para que Ele te ajude a resolver as pendências que você tem. Gaste tempo com Deus. E com certeza você vai ter um relacionamento muito mais achegado a Ele e vai conseguir sentir a presença dEle. Porque as pessoas à sua volta sentem e você também vai sentir. Basta fazer isso. Experimente. Obrigado.